Hoje, uma audiência pública será realizada na Assembleia Legislativa do Maranhão para debater os limites territoriais do Estado. A discussão sobre o assunto avançou bastante. Já está sendo realizada pelo IBGE, junto com o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, o IMESC, um projeto de redefinição das divisas para a consolidação dos limites. Sobre o assunto, eu converso agora com o presidente do IMESC, Felipe de Holanda. Bom dia. Felipe, quantos municípios hoje têm problemas que precisam ser resolvidos com a redefinição dos territórios? Bom dia. Esse problema no estado do Maranhão, nós temos hoje cerca de 150 municípios que têm problemas de limites e divisas, né? Então é um tema bastante importante. Você tem muitos limites que são retificados, né? Que se chama, você tem povoados que são atendidos por um município, mas legalmente estão em outro município, né? Então esse é um tema bastante importante. Foi votada no ano passado uma lei na Assembleia Legislativa para regulamentar as discussões sobre o tema, as revisões, e o IMESC, em convênio com o IBGE, faz os estudos técnicos, vai até a região, utiliza instrumentos de georreferenciamento modernos exatamente para poder subsidiar os políticos, os gestores municipais que avançam, que negociam acordos, né, para poder resolver essa situação, e esses acordos eles só se tornam efetivamente legais a partir do momento em que são levados à Assembleia Legislativa. Quantos municípios desses 150 vocês já fizeram os estudos, já redefiniram e os prefeitos já assinaram o acordo, já está em fase de ir para a Assembleia Legislativa? Olha, na verdade foram 37 municípios e que já foram feitos acordos. Então, na verdade, seriam 180, mais ou menos, né? Cerca de 15 deles continham erros cartográficos, né? E outros 30, na verdade, esses 37 que eram exatamente essas situações em que você precisava, na verdade, melhorar, digamos assim, subsidiar tecnicamente por causa de mudança de marcos, de limites que tomavam determinados marcos, rios, ou então situações geográficas que com o passar do tempo elas são, digamos, modificadas, né? Esses eles já foram resolvidos, uma boa parte chegou à Assembleia e virou lei, outra, na verdade, o acordo foi feito, mas ele pode ser, digamos assim, questionado na medida que ainda não foi transformado em lei. Daí a importância de trabalhar o tema dessa lei específica que foi aprovada na Assembleia Legislativa e de que esse trabalho seja feito dentro da Comissão de Limites, da Comissão de Assuntos Municipais da Câmara da Assembleia Legislativa. E, na verdade, hoje nós vamos ter lá na Assembleia Legislativa uma discussão, uma audiência pública, exatamente para discutir o tema dos limites entre os municípios da ilha de São Luís, que é um tema bastante candente também. Em relação à ilha, já ia perguntar sobre isso, quais são os municípios que existem maior conflito entre seus limites? Eu não diria assim conflito propriamente dito, mas existe de fato algumas indefinições, né? Então, por exemplo, nós temos São Luís e São José de Ribamar. Existe a lei que hoje, a divisa, o limite que existe entre os dois municípios, ele está definido legalmente por uma lei lá de 1985. E essa lei, para você ter uma ideia, por exemplo, Vila Luizão, né, e Sol e Mar pertenciam a São José do Ribamar, enquanto que a cidade olímpica também pertencia a São José do Ribamar, enquanto que os parques, né, o Parque Vitória, o Parque Jair, pertencia a São Luís, né, uma parte dos parques, né. Em 2009 e 2010, em função do censo, né, essa situação, ela seguia, essa divisão, ela seguia rios, marcos, o rio Jaguarema, né, que terminaram sendo superados exatamente pelo avanço, pelo processo que a gente chama de conurbação,
entre os dois municípios, e o próprio IBGE disse, olha, fica impossível a gente fazer o censo dessa forma. E em função disso, foram feitos estudos, o IMESC juntamente com o IBGE, e foi realizada uma ampla negociação, né, a partir das chamadas comissões censitárias, nessa época, em 2010, exatamente para traçar um outro limite que fosse operacional para o censo. Então nós temos uma linha operacional de 2010 que, no entanto, não é legalizada porque ela não foi consubstanciada em lei, né? É exatamente esse ponto que a gente quer avançar, fazer com que essa linha, que na verdade ela foi fruto de um intenso trabalho técnico e também e de uma negociação política entre as administrações da época, né? O prefeito João Castello e o prefeito Luiz Fernando na época, de que ela possa avançar. Da mesma forma, nós temos temas, né? Nós temos problemas, né, de redefinição de limites entre Raposa e Passo do Lumiar, entre Passo do Lumiar e São José do Ribamar. Então hoje vai ser um momento muito privilegiado para que nós possamos avançar nessa discussão e levar até a Assembleia Legislativa esses estudos técnicos que exatamente eles subsidiam os acordos, as decisões políticas, para que finalmente nós possamos ter uma estabilização desses limites. Desses problemas com os limites, parece que o que mais avançou foi São Luís e São José de Ribamar, porque já tem um projeto de lei para ser votado e por isso toda essa discussão. E como é que está? Passo do Lumiar, Raposa, Passo do Lumiar, São José de Ribamar, estudos já prontos, só esperando a lei? Tem estudos prontos, né? Tem determinados pontos, né? Porque são sempre esses acordos, eles na verdade eles dependem de, digamos, de trocas, né? De trade-offs, né? Você tem determinada situação, determinado bairro, né? Você sabe que é uma confusão aqui na Ilha de São Luís, nós não temos uma lei de bairros, né? Mas, enfim, você tem determinadas aglomerações urbanas, determinados bairros, digamos assim, informalmente, que estão, por exemplo, em São José do Ribamar, mas são atendidos por Passo do Lumiar, ou estão em Passo do Lumiar e são atendidos por São José do Ribamar. Existe, de fato, estudos técnicos e existem conversas sobre isso. Nós temos certeza que é possível avançar. Hoje vai ser um momento importante para que nós possamos avançar na formalização desses acordos. Ok, conversamos com Felipe de Holanda, presidente do IMESC. Obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. Eu que agradeço.